sabem que eu sou o pastor José Francisco, também conhecido pelas redes sociais como J. Silva. Bom, na verdade, a gente sempre quando vem aqui, a gente vem com a preocupação de trazer algo novo, algo que seja coerente, mas algo que realmente fale aos nossos corações e transmita-nos uma certa tranquilidade diante das situações, das privações, das provações e das adversidades. Pastor, o que o senhor quer falar? Bom, para aqueles que já me acompanham nas redes sociais aí, inclusive o canal do YouTube, sabe que eu sempre tento trazer alguma coisa que seja relacionada ao ensinamento, né? À instrução. Dentre as aulas que nós apresentamos, a maioria está sempre focada dentro do ministério. Porque eu entendo que o ministério ele é muito importante dentro da casa do Senhor e requer muito cuidado, requer muita atenção. Não basta você ostentar um título para que você aparente ser alguém importante. Não, você não precisa disso. Quando se trata de cristianismo, você não precisa disso. Tá, e o que o senhor vai trazer para a gente hoje? Bom, hoje eu separei uma prévia que merece um pouco da nossa atenção. Eu quero falar sobre profetas hoje. Quero falar sobre profetas. A gente sabe que o ministério profético ele foi fechado com chave de ouro pelo último profeta do Antigo Pacto, né? E é muito importante a gente ter essa noção bíblica, né? Nós temos o último profeta do Antigo Pacto fechando com maestria. Deixa eu ver aqui. Todo o conteúdo do Antigo Pacto, né? Que é o profeta Malaquias. Mas entenda uma coisa. Malaquias ele fechou o ministério profético, né? Se é que eu posso chamar isso de ministério. E de certa forma, até posso, porque os profetas do Antigo Pacto eles eram considerados ministros de Deus. Ministro nada mais, nada menos senão um servo à disposição do Senhor, pronto a fazer a vontade do Senhor e a atender também às demandas do Senhor em relação aos seres humanos, ou principalmente a quem Deus escolhe para se dirigir, se comunicar e falar. Bom, então Malaquias ele fecha esse contexto, mas o Novo Testamento, que a gente não vai ver esse ministério mais como ou igual ao Antigo Pacto, até porque a diferença agora é que no Novo Testamento nós temos a igreja. No Antigo Testamento pega uma coisa, as ações do Espírito Santo elas eram bem práticas, tipo ele via sobre a vida do profeta, inspirava o mesmo entregava a mensagem que Deus trazia e colocava no coração dele. Então a gente até chamava isso de uma espécie de conta-gotas, né? Porque o Espírito Santo descia, fazia o que tinha que fazer, o elemento transmitia o recado, o profeta, o escolhido, o ungido, e o Espírito Santo então retornava. Só que dentro do Novo Testamento, a ação do Espírito Santo ela já não é mais uma ação temporária, não é mais uma ação onde ele desce e sobe. Não. No Novo Testamento a gente vai ter um ministério mais focado, um ministério mais centrado dentro da pessoa do Espírito Santo, porque Jesus ele disse com toda a propriedade, inclusive a gente está falando sobre isso às sextas-feiras, em um estudo que nós ministramos aqui, mas a gente entende que no Novo Testamento o Espírito Santo ele não desce como conta-gotas, nem em períodos temporários, ele desce para ficar com a igreja. Quer dizer, na verdade isso é uma profecia que foi aludida por Joel no capítulo 2, versículo 28, mas que também ela foi oficializada pelo próprio Jesus quando ele disse: convém que eu vá, porque se eu não for, ele não virá, então eu preciso ir.
E quando Jesus ele coloca em evidência que ele precisa ir, ele está dizendo, mas quando eu for, eu enviarei outro Consolador, eu enviarei outro ajudador, ou seja, auxiliador, se você ainda quiser, para estar convosco, ou seja, para transmitir a vocês a necessidade. E a gente vai observar que quando Jesus sobe o Espírito Santo lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, ele desce, mas ele desce por causa de uma promessa, ele desce por causa de uma profecia. Engraçado que Joel vai dizer na profecia o seguinte: nos últimos dias há de ser que derramarei, pega bem isso, do meu Espírito sobre toda a carne. Só aqui nós já temos uma diferença do que era ter o Espírito Santo no Antigo Testamento e ter o Espírito Santo no Novo Testamento. Observe, no Antigo Testamento a expressão derramarei não poderia ser usada porque o Espírito Santo não foi derramado sobre eles, o Espírito Santo não foi alocado à vida deles com toda a plenitude e preeminência. Eram fatos apenas isolados, onde a necessidade exigia que um homem de Deus estivesse presente e a voz de Deus se fizesse, ou seja, presente também no ambiente. Então, nessas situações, o Espírito Santo descia e fazia o que tinha que fazer. Só que o mesmo profeta no Antigo Pacto diz com toda a propriedade: há de ser que nos últimos dias, pega isso, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Isso aqui é lindo. Veja bem, a expressão derramarei do meu Espírito vai colocar no Novo Testamento uma realidade que foge um pouco da nossa compreensão no sentido do Antigo Pacto para o Novo, porque no Novo o Espírito Santo ele desce sobre a igreja. Agora, observa que aquilo que o profeta havia profetizado, uma vez que a gente estudando a pneumatologia, a gente vai entender que algumas alusões simbólicas são alocadas ao Espírito Santo, como por exemplo, ele é simbolizado pela pomba, pelo silo, pelo azeite, ou pelo óleo, né? Pelo azeite, pela água, amém? E enfim, só para a gente ter uma ideia, observe que dentro desse simbolismo a gente vai entender que se o azeite e a água, claro que não se misturam, mas nós temos aqui dois elementos, um que vai qualificar a escolha e a separação, que é o óleo, e o outro que vai qualificar, ou seja, a pureza, a purificação. Ou seja, só que dentro da expressão de João no capítulo 3, versículo 11 de São Mateus, nós vemos ele dizer com toda a propriedade que Jesus haveria de batizar com o Espírito Santo. Ou seja, quando João usa essa expressão batizar, o que a gente entende? A palavra batizar ou baptimós do grego significa imergir ou imersão. Então a gente começa a entender a profecia já de Joel dizendo: derramarei do meu Espírito. Não era simplesmente uma conta-gota, uma chuvazinha ou um balde jogado, não. Ele está dizendo: eu derramarei do meu Espírito. Ele está dizendo: eu vou inundar vocês com o meu Espírito. Ou seja, em outra forma de se entender mais clara, ele estava dizendo o seguinte: vocês serão inundados pelo meu Espírito, vocês serão submersos sobre o meu Espírito. Isso é batismo. Batismo nesse Espírito é simplesmente a gente ser submergido sobre ele. Então, a expressão derramarei do meu Espírito, ela vai me dar aqui uma forma muito mais forte e mais poderosa de ação sobrenatural. E aí eu fecho o comentário dizendo que, ou seja, no Antigo Pacto, o conta-gotas marcava o ministério profético, mas no Novo Testamento, o Espírito presente diz: olha, eu não necessariamente preciso de uma pessoa para ser profeta, porque eu posso usar em profecias a todos quantos eu quiser, porque eu tenho todos a meu dispor. Veja bem, no Antigo Pacto havia um escolhido para ser usado por Deus. Ou seja, em cada local Deus colocava um. No Novo Testamento Deus tem uma igreja, e quando ele tem uma igreja, ele está dizendo: eu não tenho um profeta, eu não tenho uma pessoa para usar em profecia, eu posso usar todos, porque todos são meus. Ou seja, o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que o ministério profético ele não existe como no Antigo Pacto, mas o dom profético existe.
Ou seja, o dom profético, ele agora pode ser alocado a qualquer indivíduo dentro da igreja. Ou seja, não é pelo fato de um elemento ter sido usado em profecia verbalizada que ele é um profeta. Não, ele tem o dom da profecia sobre a vida dele, até porque nós temos dois tipos de profetas, se é que eu posso dizer isso, se vocês me permitem usar essa expressão para não ferir o argumento. Ou seja, quais são esses dois tipos de profetas, ou melhor, esses dois tipos, vamos melhorar isso aqui, esses dois tipos ou duas maneiras de ser usado dentro do dom da profecia no Novo Testamento. E quais são eles? O primeiro, nós temos o elemento que se posiciona atrás do altar e uso faz da santa palavra de Deus, e através dela ele vai trazer revelações e aquilo que Deus quer falar. Esse elemento, quando usa a palavra de Deus em cima de um púlpito e a usa com toda a propriedade, ele está sendo um profeta, ele está sendo um canal, ele está proferindo, porque na verdade o profeta é nada mais que aquele que proclama, aquele que anuncia, aquele que prega, aquele que divulga, aquele que notifica. Oh, meu Deus do céu! Então eu começo a entender que o elemento de posse desta palavra, de posse deste livro, ele é um anunciador, um proclamador, um pregador, ele é um profeta. Então nós temos esse elemento que ele é considerado o que traz a profecia literal, porque ele se baseia na Bíblia, para uso fazer das alusões daquilo que Deus tem para transmitir ao seu povo. Todavia nós sabemos que o dom profético dentro do Novo Testamento, ele não está preso apenas à profecia literal. Há também a forma de Deus usar de forma verbal e transmitir para a igreja aquilo que ele deseja, sem uso fazer da palavra literalmente. Nós chamamos isso então de profecia verbal. Veja bem, a profecia verbal era a que era mais usada no Antigo Testamento, uma vez que no Antigo Testamento esses elementos que eram usados desta forma eram considerados profetas. No Novo Testamento, ou seja, Deus não chama esses elementos para ser profeta, porque toda a igreja tem o dom da profecia à sua disposição. Como disse, digo, repito, Deus pode usar qualquer um aqui dentro para transmitir um recado, seja ele literal ou seja ele verbal. Amém? Pois bem, então, dentro dessa prévia introdutória, a gente chega de fato aonde a gente quer chegar. Aonde a gente quer chegar? Mas eu preciso que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Deuteronômio, capítulo de número 18. Eu ia dizer 28. Está muito focado, né? Capítulo de número 18, Deuteronômio, capítulo de número 18. Quem achou, diga amém. Bom, não escutei, mas vamos lá. Capítulo 18, versículo de número 22. Olha só aonde a gente vai se basear para falar sobre o ministério profético, tá bom? Versículo de número 22 diz assim: fiquem sabendo que, se um profeta falar em nome de Deus, olha, fique sabendo que se um profeta falar em nome de Deus, tá? Mas se o disser não acontecer, mas se o que disser não acontecer, pega isso, mas se o que ele disser não acontecer, meu Deus, mas o que ele disser não acontecer, então o que ele disse, ele digo eu, tá? Então o que ele disse não foi mensagem de Deus, esse profeta foi atrevido, olha que coisa, e vocês não precisam ter medo dele, tá? Gostei da expressão atrevido, né? Forte isso aqui. Tá, pastor, o senhor vai falar de profetas e o senhor pega um versículo que vai colocar em evidência duas realidades. A primeira, se o elemento que foi usado para profetizar, né? Se o elemento que foi usado para profetizar, ele não foi usado por Deus, mas foi um atrevimento dele usar-se da capacidade de transmitir uma mensagem profética, esse elemento não precisa ser temido por vocês. Por quê? Porque na verdade ele não é um profeta verdadeiro, ele está agindo como um falso profeta, ou seja, está se utilizando do seu conhecimento, está se utilizando da situação para formalizar palavras e dizer que é Deus que está falando. Bom, a gente sabe disso, existem outros elementos no Antigo Pacto que vão corroborar para a gente a ideia de falso profeta. Nós somos Balaão, por exemplo,
que vai ser um dos elementos que vai ser pago, né? O rei vai pagar para ele profetizar contra o povo, só que ele não consegue. Deus não deixa ele profetizar contra o povo escolhido. Forte demais isso aqui, né? Então, vamos lá, eu quero falar sobre o ministério profético, tá bom? Então vamos lá. O ministério profético, entenda uma coisa, nem sempre foi uma escolha de Deus ou uma escolha divina, nem sempre. Pastor, que é isso, pastor? Poxa, veja bem, existem o ministério profético na Bíblia, a Bíblia é muito clara, ela ajuda a gente pra caramba nisso. Quando a gente pega o ministério profético dentro da Bíblia, a gente vai ver profetas de Deus e a gente vai ver profetas mentirosos. A gente vai ver profetas sendo escolhidos por Deus e vai ver profetas que são dados como profetas dos ídolos, dos deuses pagãos. Então esses elementos jamais foram escolhidos por Deus. Deu para entender? Isso aqui é uma forma muito clara e muito simples para a gente entender isso. Então, nem sempre toda escolha, nós temos o caso dos 400 profetas mentirosos que profetizaram mentiras para o filho de Acabe, não é isso? Ou para Acabe, perdão. E Josafá, presente na situação, pergunta, vem cá, não existe um profeta de verdade aqui? Não é possível. 400 profetas profetizando a mesma coisa, não chega a ser duvidoso, não é? Bom, então existem profetas que nem sempre é escolha divina, tá bom? Bom, segundo as escrituras, isso é um fato, a gente já apresentou, mas a gente vai entender que alguns fatos na história da Bíblia irão mostrar para a gente o seguinte: o que, pastor? Veja bem, mostraram e ainda hoje vão mostrar que tal ministério nem sempre foi desejado por muitos. Ah, que isso aqui é muito forte. Veja bem, Jeremias aceitou a chamada logo de cara, ou Jeremias resmungou, né? Isaías aceitou a chamada logo de cara, ou Isaías falou para Deus que ele não sabia falar, que ele tinha dificuldade. Moisés, por exemplo, o que ele disse para Deus? Eu não tenho condições. Vem cá, todos os ministérios chamados por Deus no Antigo Pacto, salvo José e Daniel, que eu não vejo reclamar, você vai ver algum outro elemento aceitando a chamada sem ser Cristo, claro, também, mas Cristo passou por um momentozinho lá no Getsemane, que ele olhou para a situação e disse: Senhor, olha, se possível, passa de mim, tá? Passa de mim o cálice. Só que aí ele percebe a gravidade da situação e logo em seguida vai dizer o quê? Todavia seja feito o quê? A tua vontade. Porque na verdade Cristo foi enviado para isso, para uma missão específica, coisa surreal aquilo ali. Então, graças a Deus que ele aceitou o cálice, porque se ele tivesse rejeitado, nós não estaríamos aqui, não é? Graças a Deus, e obrigado, Jesus, ainda que eu não mereça, ainda que digno não seja, ainda que eu não mereça nem estar aqui na tua casa, não mereça nem falar teu nome, mas muito obrigado. Eu sou digno de falar teu nome, mas muito obrigado. Não sou merecedor do que o Senhor fez por mim, não sou não. Meu Deus do céu, Jesus, isso aqui é forte demais. Então vamos lá, continuando aqui. Então, alguns fatos da história vão mostrar para a gente, tá, que nem todos os elementos chamados ao ministério profético significa que foi desejado. É claro que existe na época de Eliseu um colegiado de alunos que eram treinados para serem profetas. Talvez sejam aqueles elementos os únicos que em algum momento desejou, até porque chegou aquele momento em que o ministério profético era muito ovacionado, não todo mundo queria ser profeta nessa época, né? Entendeu? Só que ali a gente já vai ver, já vai perceber que quando Deus escolhe Eliseu, Deus simplesmente quebra esse patamar de desejo que havia no coração. E meu irmão, vou mandar real para você, ninguém quer ser profeta não, nem hoje em dia o elemento quer ser usado em dom de profecia, porque ele sabe que é responsabilidade, ele sabe que é peso, ele sabe que é carga, tá bom? Mas vamos lá. Bom, eu disse carga, peso, né? Claro, mas me entenda. Paulo vai dizer que aquele que almeja esse dom, ele está almejando uma coisa boa. Entendeu? Então não estou dizendo aqui para você menosprezar e desprezar, é uma honra. Não tem honra, não tem, sabe, assim, vendo por outro prisma, o ministério profético é surreal, gente, é uma coisa extraordinária, entendeu? Ou seja, se você estava pensando em não aceitar a chamada de Deus, melhor aceitar.
Este aqui que vos fala, quando disseram, olha, Deus quer te usar em dom de profecia, eu disse, eu não. Pode usar todo mundo, menos eu. Eu não quero esse negócio para mim, não. Mas fazer o quê? É o que eu estou falando aqui. Aprove Deus, e quando eu entendi a chamada de Deus, ou quando eu entendi a responsabilidade, eu abaixei a cabeça e falei para ele, eis-me aqui, Senhor. Não tem para onde fugir. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Aleluia. Bom, vamos lá. Na época do Antigo Pacto, onde a gente vai usar, inclusive, o versículo como base, tal ministério era, como a gente já deu uma prévia aqui, ele era avaliado pelo status, tá? Que o mesmo rendia aos candidatos a profetas. Isso aqui é surreal, porque olha só, ser profeta no Antigo Pacto, ser a voz de Deus, o porta-voz de Deus, o Nabi, o homem das previsões, meu Deus, começou a se tornar comum. E aí, onde o profeta chegava Deus. Aonde o profeta falava, Deus estava falando. Ou seja, então às vezes o profeta nem precisava estar sendo usado por Deus, mas automaticamente as pessoas já temiam. Você quer ver um fato? Elias, quando está sendo convocado pelo capitão de 50 soldados, e isso vai se repetir por 3 vezes, na primeira leva morre o capitão e os soldados, somente porque Elias disse, se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu. Elias não estava profetizando para Deus mandar fogo, ele disse, se eu sou, como vocês estão dizendo, que desça fogo do céu. Elias disse, eu mando fogo, não, fogo desceu, coisa linda. Primeira vez, segunda vez, na terceira o capitão já chegou humilde, não, homem de Deus, coisa extraordinária. Então, meu irmão, isso causava status. Quem é que não queria ser um profeta como Elias? Quem é que não queria aparecer como Elias? Eu acredito que todo colegiado profético que havia ali para aprender como ser profeta, todo mundo queria ser o substituto de Elias, queria, isso é fato, está escrito. Só que quem Deus vai escolher é um elemento que não tinha nada a ver, que não queria nada disso, que estava lá cuidando do gado do seu pai, lá em Abel Meolá, está nem aí para a situação. E aí Deus falou, você vai ungir aquele elemento para te substituir profeta em teu lugar. Quem é ele? Eliseu. Mas esse daí não tem aparência de profeta, esse daí não tem jeito de profeta, esse daí não serve para ser profeta, não está na escola que nem a gente está estudando aqui. Mas Eliseu também foi, engraçado, né? Só que agora, o que Deus está dizendo? Eu não preciso de currículo para te usar, eu não preciso de diploma para te usar, eu não preciso da tua graduação para te usar, eu não preciso do teu doutorado para te usar, tá? Isso daí é complemento para você, porque o que eu quero usar é você, independente de você ter grau ou não, independente de você ter currículo ou não, eu quero usar é você. Então a gente aprende isso aqui. Deus, ele é muito claro, escolhe Eliseu e pronto, acabou. Bom, então deixa eu voltar para cá, mas aqui o status no Antigo Testamento já existia, e isso rendia aos candidatos a profeta, já até mesmo, não, cara, é aluno, a profeta, olha só. Então status é uma coisa que o ser humano sempre gosta, né? Oh, meu Deus do céu. Mentira, dizer que não. Irmão, eu não gosto não. Gosta sim. Quer ver um exemplo? Põe uma foto tua no Facebook. Tem quantas curtições? 10 curtições, você fica triste. Tem 100 curtições. Maravilha. Imagina 1000, tu está dizendo, eu sou o cara. Caraca, qualquer coisa que eu boto aqui, mas é uma verdade, gente. Status. Já até existe no WhatsApp, né? Status. Coloca uma foto. Vamos ver quantas pessoas vão visualizar o teu status. Quem é que não gosta de status? Quem é que não gosta de histórias? Quem é que não gosta de ser ovacionado?
Quem é que não gosta de receber coraçãozinho? Amém. Quem é que não gosta de receber uma mãozinha? Oh, curtiu? Curti. Cara, irmão, naquela época não tinha isso, mas hoje a gente tem isso. Então todo mundo gosta. Eu não sei quanto esse vídeo aí vai ter de curtição, se vai ter coraçãozinho amando, não sei se vai ter gente gostando. E quer saber? Não estou aqui fazendo isso aqui para você colocar um coraçãozinho. Se colocar amém, glória a Deus, sinal de que você gostou. Mas entenda uma coisa, a minha preocupação aqui é orientar você ao que é palavra, ao que é Bíblia, ao que Deus está falando. Se Deus está me dando a oportunidade de falar via redes sociais, porque eu não posso falar dentro da minha igreja, eu vou falar e pronto. Segura aí, meu irmão, segura, recebe. Se curtiu, curtiu. Se amou, amou. Se não amou, glória a Deus, aleluia, vitória. Deus é sempre Deus e pronto, acabou. Se vai curtir, curta Deus. Se vai amar, ame Deus, tá bom? Se vai seguir, siga Deus. Agora, uma coisa importante, eu falei aqui seguir, isso aqui é muito interessante. Você quer ver uma coisa interessante? Eu disse uma vez que Jesus, ele não quer seguidores, Jesus quer discípulos. Por que Jesus não quer seguidores? Irmão, olha só, seguidor, quando fica com raiva, para de seguir. Não é assim? Quantas pessoas deixaram de seguir aí nas tuas redes sociais? Quantas pessoas simplesmente curtiram ou discutiram o que você havia colocado? Por quê? Ficou com raiva de você, não quer mais te seguir. Ou seja, seguidor, quando fica com raiva, abandona o barco, pula fora, não quer mais saber, ainda fica com raiva. Jesus não quer seguidores, Jesus quer discípulos. Oh, Deus do céu, deixa eu voltar para cá porque o negócio vai ficando quente. Vamos lá. Bom, então a gente estava falando de status, não é? Bom, não se pode esquecer, pega isso, não se pode esquecer que por conta deste sacro, não se pode esquecer que por conta desse sacro status, muitos se fizeram profetas. Sabia disso? Eu acho que eu preciso repetir os 400 de uma vez. Será que Balaão tinha realmente chamada de Deus? E aí? Não, pastor, tinha. Balaão tinha chamada de Deus. Não sei. Vamos lá. Bom, a gente sabe que o ministério profético, diferente do ministério sacerdotal ou de qualquer outro ministério relacionado dentro da casa do Senhor, a gente sabe que, é claro, não é porque o ministério sacerdotal é mais focado no ensino, na orientação, tá? No cuidado, no trato com a palavra hoje, no nosso caso, por exemplo, mas no antigo pacto com a lei. Aí nós temos o ministério de adoração trazida pelos levitas, e independente, a gente pensa assim, poxa, mas esses dois ministérios estão fora do sobrenatural. Quem disse isso para você? Quem te enganou? Se foi Deus que chamou, se foi Deus que colocou, tu acha que Deus vai isentar, tá, o sacerdote, o levita do sobrenatural? Quem te enganou? Não, porque o profeta é o cara. Não, tudo bem, o profeta, claro, ele tem mais evidência no Antigo Testamento. Ele tem uma evidência no Antigo Testamento. Só que veja bem, em todo o Antigo Testamento eu só vi um elemento onde Deus vai dizer: desce e unge ele profeta em teu lugar. Fora essa citação bíblica, aonde você vai ver outro elemento sendo ungido a profeta? Em lugar nenhum, gente. E se você parar para pensar, a unção de Eliseu foi a capa que Elias jogou sobre ele, dizendo: me segue. Tu viu Elias parando ali, pegando o óleo e derramando sobre a cabeça dele? Não, somente na cabeça do sacerdote. E o profeta vai lá fazer isso. Oh, meu Deus do céu, aleluia, glória a Deus. Tá? Então, o profeta no Antigo Testamento, ele tinha esse status justamente porque
ele representava a presença de Deus em todos os sentidos, tá? E profeta na cidade, Deus estava na cidade, era uma coisa impressionante, entendeu? A razão era o respeito aos profetas, era algo tão sobrenatural. E você me pergunta por quê? E eu te respondo. Na liturgia israelense, um profeta ou judia, tá? Na liturgia israelense, porque israelita é mais provável do que eu falar judia, uma vez que a gente entende que judeu hoje se refere a todo Israel, tá bom? Mas na liturgia israelense, entenda isso, um profeta era um porta-voz de Deus, eu já falei isso, porta-voz do Todo-Poderoso. E como disse, digo e repito, apenas para massificar um pouco mais nessa massa cinzenta, é o seguinte: a presença de um profeta significava muito para o povo. Por quê? Porque era sinal de que o próprio Deus estava presente. Amém? E aí eu volto a falar novamente sobre que até escolas de profetas foram erguidas. Já mencionei, né? Mas aqui eu estou sendo mais enfático. Por conta de quem essas escolas estavam sendo levantadas? Por causa do status de ser um porta-voz de Deus. Que coisa diferente dos que eu apresentei aqui, Jeremias, Isaías, né? Moisés, que fugiu da responsabilidade. Agora chega um tempo na história em que escolas estavam sendo levantadas, porque o status de profeta estava ovacionado, todo mundo queria ser. É igual hoje, né? Todo mundo quer ser pregador, ninguém quer parar para aprender, ninguém quer parar para um seminário, para uma escola dominical. Quando tu chama um elemento para vir para a escola dominical, ainda vem com cara de desdém, fica esse cara tá falando aí, pô, sei tudo, né? Sei mais do que ele. E ainda faz perguntas capciosas, né? Para ver se pega o professor. Aí pega um que nem o José Francisco, vai tomar uma cipuada, entendeu? Aí vai baixar a crista rapidinho. Ah, pelo amor de Deus, mano. Tem que estudar, né? Aí começa a fica quieto. Deixa eu voltar para cá, senão eu vou. Não, eu estou falando aqui de status. Todo mundo queria ser. Hoje em dia não é muito diferente, não. A mãe quer ser pregador. E cada um quer trazer uma mensagem. A sua mensagem é a mensagem top de linha. Caraca, eu arrebentei hoje. Caraca, meu irmão, quebrei tudo. Sai para lá, destruidor. Não te chamou para quebrar nada, não. Deus te chamou para erguer, tá? Não é para quebrar, não. Os quebradores aí agora. Quebrei tudo, irmão. Quebrei nada. Pastor Francisco, que foi? Tu quebrou tudo hoje. Eu não quebrei nada, irmão. Se estava quebrado, eu consertei. Eu não vim quebrar nada. Se já estava quebrado, isso é problema de quem estava quebrado. Bom, amém, irmão, glória a Deus. Quer usar o quebra-tudo, fica à vontade. Pode quebrar tudo por aí, mas não vem quebrar nada aqui em Poço de Jacó não, porque o negócio vai ficar estreito, tá? Deixa eu voltar para cá. Bom, então o status, né? O status em ser um porta-voz de Deus fazia com que escolas fossem erguidas, tá? Bom, eu costumo dizer, este que vos fala costuma dizer o seguinte: era comum ver nessas escolas o que? Candidatos dispostos a serem, oh meu Deus, um dia separados pelo próprio Deus, e assim serem legalmente seus portas-vozes. Era normal. É claro, né? A gente começa a observar aqui, vendo que não tem nada contra o cara querer ser pregador. Eu até fico feliz por isso, quando eu vejo uma pessoa se desenvolver no dom da pregação e ser usado de forma extraordinária, até porque todos nós passaremos, não tem jeito. E essa geração que está vindo aí, entendeu? Ela vai substituir a minha geração daqui a pouco, não tem jeito.
entendeu? Mas enquanto vocês não substituem a minha geração, então aprende primeiro, tá bom? Depois tu vem para cá e substitui, a gente vai dar glória junto, aleluia. Eu quero entrar, irmãos, verdade seja dita, tá bom? Vamos lá, deixa eu voltar para cá. Bom, então esses elementos, né, eles aguardavam dispostos, e eu acredito, né, que dentre esses alunos, aqueles que aguardavam um dia serem separados por Deus, a história vai nos remeter até dentro, no momento em que Eliseu agora, ele assume o lugar de Elias, e ele vai ser porta-voz literalmente. A história vai nos revelar que Jonas foi um aluno de Eliseu, olha, e aí você vai ver que Jonas está sendo usado por Deus, então aconteceu na vida de Jonas, tá bom? Glória a Deus por isso. Agora aprenda uma coisa, não é porque todos estão no seminário, 30 está fazendo seminário, que todos serão usados da mesma forma no mesmo ministério, não tem como. Claro que isso não inibe o seu aprendizado, vai te deixar muito mais evidente e, claro, você não vai comer qualquer tipo de alimento. Então o seminário é importante, mas não quer dizer que você vai sair do seminário dizendo, eu sou um pregador agora, eu vou pronto. Não, Deus não chamou para isso. Deus de repente chamou para uma outra área. O seminário é necessário justamente para aquilo, entendeu? Então, a escola é necessária para aquilo, o ensinamento é necessário para isso. Então a gente precisa saber aonde a gente vai ser alocado dentro da escolha de Deus, dentro da chamada de Deus, entendeu? Quando eu descubro onde eu sou alocado, aí Deus vai te usar com toda maestria, tá bom? Bom, então a gente chegou à conclusão de que Jonas foi, né? Só para a gente fechar esse tópico, tá? E aí surge uma outra pergunta: por que razão, pastor? Simples. Sempre onde havia um profeta, havia, obviamente, entenda isso. Isso aqui é forte, tá? Sempre onde havia um profeta, havia, obviamente, ou para ser mais exato, uma manifestação divina. Prestes a acontecer. Captou a informação? Então a preocupação do povo também era justamente essa, porque chegou o profeta, o povo ficava preocupado, porque eles não sabiam qual era a intenção da chegada do profeta. Então isso deixava o povo o quê? Preocupado. Eles queriam saber por que o profeta estava ali. Então a presença do profeta sempre trazia manifestações, tá bom? Pastor, o que foi? Isso bate, calma aí, deixa eu te mostrar aqui 2 exemplos aqui que você vai ver. A menina que Naamã levou cativa, quem lembra da história dela? A menina que Naamã levou cativa para a sua residência, a gente lê menina, né? Menina. Só que quando chega lá, a senhora de Naamã, esposa dele, mulher dele, vai usar aquela menina como o quê? Como sua serviçal, como sua serva. Então subtende-se que não era literalmente uma menina, entendeu? Uma menina, talvez pelo fato dela ser nova ou uma adolescente, aí sim a contextualização judaica me permite dizer que abaixo de 21 anos de idade o elemento é chamado de mancebo, de moço, de menino. Exatamente a idade dessa menina eu não tenho, mas uma coisa eu tenho certeza e plena convicção: se ela vai ser usada para trabalho manual, então, obviamente, essa menina tinha mais de 10 anos, talvez seus 15 anos, 16 anos, era uma adolescente, tá bom? Então, isso aqui é só para a gente entender. O fato é, Naamã leva ela cativa. Observe isso. Eu estou falando que aonde a presença de um profeta estava, sempre havia o quê? Manifestação. Então, pega isso. Ela é levada cativa para a casa de Naamã. Só que quando ela vai ver o sofrimento do seu senhor Naamã, uma vez que ele era leproso,
Sorte dele que era a Síria, porque se fosse Israel, ele teria que ir para a cidade, uma cidadezinha afastada, um localzinho afastado, para cuidar da lepra. Talvez a misericórdia de Deus um dia o curasse e ele pudesse voltar. Mas como ele não era judeu, então ele habitava dentro da sua residência, e também pelo fato de ser quem era, Naamã, general, ovacionado, respeitadíssimo, o mais conceituado militar da Síria. E não basta só isso, a Bíblia vai dizer que o próprio Deus havia dado livramento à nação por causa de Naamã. Ou seja, Naamã ele tinha status tanto entre o seu próprio povo, como ele também tinha lá em cima, sabe, uma admiraçãozinha do grande pai, o Senhor Jeová gostava do cara. E eu vou te provar isso, por quê? Então vamos lá. Vendo a necessidade de seu Senhor, o sofrimento do seu Senhor, aquela menina, ela vai dizer: quem dera o meu Senhor estivesse diante do homem de Deus. E aí ela está fazendo uma alusão ao profeta Eliseu. Olha que coisa linda, não é? Abriu os olhos, e foi ela que abriu os olhos de Naamã, tá, para uma possibilidade de cura, porque quem sabe, né, na situação Naamã, o máximo que ele poderia alcançar mediante as curas de época, mediante os meios usados, era quem sabe somente um alívio, porque cura não tinha. E aí, a não ser a cura para o leproso, entenda isso, a cura para leproso naquela época era a misericórdia de Deus, tá? Era a misericórdia de Deus, gente. Não tinha outro remédio. Por mais pasta que se passasse, pasta de figo que se usasse, por mais remédios de época, raízes que se usasse, o máximo que se adquiria era o quê? Um alívio. Claro, através desses complementos, a misericórdia de Deus às vezes permitia que o elemento fosse curado. Meu Deus do céu. Só que isso não acontecia com Naamã. E Naamã, eu acredito que já tinha gasto praticamente uma fortuna, não tudo, claro, mas uma fortuna buscando a sua cura. O problema é que ele não conseguia, só que agora ele leva para dentro da sua casa alguém que vai mostrar para ele uma possibilidade de cura. Meu Deus do céu. E aí você sabe que eu disse que sempre onde havia o quê? Um profeta de Deus, havia o quê? Uma manifestação divina para acontecer. É aqui que Naamã começa a entender: se tem profeta, calma aí, é Eliseu, não é um profeta qualquer, é Eliseu. Para e pensa na cabeça dele: é Eliseu, é o cara, eu preciso estar diante dele, né? Quem sabe, né? Quem sabe ele vai levantar suas mãos e vai pedir ao Deus do céu que me cure. Esse era o desejo dele. Tá? Os fatos vai levar Naamã a desejar, isso é real, a estar diante do profeta, para que ele pudesse ser curado. Bom, nesse exemplo a gente vai ver que Naamã vai, e tu conhece a história, não preciso dizer, falar para você aqui, que você já conhece. Ele se recusa a mergulhar no rio Jordão, logo de início. Esperava que de fato Eliseu viesse até ele, mas Eliseu não veio. Geazi lá fora disse para ele: ó, o meu senhor disse para você ir lá no rio Jordão e mergulhar 7 vezes. O profeta é uma coisa impressionante. Vai lá e mergulha 7 vezes. Aí imagina Naamã olhando assim: tá doido? Tá maluco? Eu vou mergulhar no rio desse, barrento, sujo. Por que eu não posso mergulhar nos rios da minha terra, Abana e Farpá, que são puros, cristalinos? Dá para ver o chão. Tá louco, eu vou mergulhar em nada. Em outras palavras, o problema é Deus, porque sabe. O profeta mandou, meu irmão, obedece, pelo amor de Deus. Estou falando profeta de verdade, estou falando profeta mentiroso não. É o texto que lemos: se o que o profeta disser não se cumprir, esse cara é atrevido, não se mete, não deixa, não dá crédito, nem tem medo desse cara não, fica tranquilo, que o profeta quando fala tem que se cumprir. É isso que o texto está dizendo. O profeta de verdade quando fala tem que se cumprir, porque ele foi usado por Deus, tá bom? Então Naamã
resolveu obedecer, não pelo fato do profeta ter dito, não pelo fato de Geazi ter avisado para ele, mas resolveu obedecer porque os servos dele convenceram ele a mudar de ideia. Meu senhor, não custa nada, o profeta mandou, vai lá, é só 7 mergulhinhos. O rio é barrento, e daí, meu senhor? Esse rio aí pode ser barrento, mas ele é usado para todos aqui, todo mundo bebe dessa água, todo mundo cozinha com essa água. O que seria desse povo se não fosse essa água? Ele é barrento por conta do barro, é vermelho. Mas assim, não vai lá, custa nada, são 7 mergulhinhos. Aí ele, tá bom, se convenceu, porque os seus servos o convenceram, foi lá e tomou os sete mergulhinhos, deu os 7 mergulhinhos, e você sabe que no 7º ele vai ser totalmente curado. Por quê? Porque onde tem um profeta de Deus, tem manifestações divinas para acontecer. Amém? E aí, bom, como eu disse para você, Naamã se converte disso de vez, né? E leva até terra israelita para a sua terra como memorial, né, daquilo que aconteceu na sua vida. Pede a Eliseu que orasse por ele, intercedesse por ele, quando ele tivesse que entrar diante do rei juntamente no templo dos deuses pagãos. Ele está dizendo, olha, eu vou entrar com ele porque eu tenho obrigação de entrar, porque o general vai me chamar, mas eu não tenho obrigação nenhuma mais com essas pragas de ídolos, porque o Deus de Israel me curou. Glória a Deus por isso, aleluia. Isso é maravilhoso, meu Deus do céu. Bom, o segundo ponto aqui que a gente aborda, o segundo exemplo, eu dei o primeiro que foi Naamã. Eu vou tentar ser mais sucinto dessa vez, porque senão eu vou ficar falando aqui 2 horas. O segundo exemplo, dentre muitos que a gente poderia citar, é o caso de Elias. Elias, quando lembra, aonde o profeta de Deus está, manifestações divinas podem acontecer. O segundo exemplo, eu já falei sobre ele, que é onde o profeta Elias, que vai ser usado, está. Observe que Elias, ele foi ameaçado, e eu disse para vocês que 3 levas de soldados foram trazidos para prender Elias, sendo que 2 delas foram fulminadas, e a terceira, o capitão já chegou pedindo, homem de Deus, né? Já chegou reconhecendo a sua debilidade, porque eles perceberam que aonde o profeta está, Deus está, tá bom? Nestas alusivas, Elias só vai dizer, se eu sou homem de Deus, tá? Não vou falar mais sobre isso, porque eu já falei, não precisa ficar repetindo o que eu já falei, tá bom? Tá bom? Então vamos lá. Bom, o que a gente aprende logo aqui? A gente aprende o seguinte: autoridades civis e militares da época estavam subjugadas à autoridade do profeta. Naquela época, as autoridades civis e militares reconheciam o poder do profeta. Naamã reconheceu o poder do profeta. O próprio rei, né, vai conhecer a autoridade do profeta. Tá bom? Isso aqui é muito interessante. Por quê, pastor? Vamos lá. Quem era o profeta? Eu disse para você que o profeta, ele era um nabir do hebraico, tá? Ou seja, a palavra nabir do hebraico está relacionada a vidente, tá? Vidente de Deus, o homem que andava com Deus, o homem que falava com Deus, em nome de Deus, que detinha em si toda a autoridade de Deus, desprendida a ele como servo. Coisa linda, né? Bom, quer uma base? Nós estamos aí, 1 de Reis, capítulo 1, versículos de 9 a 14. Bom, vamos lá. Note que o ministério profético, dentro da Bíblia, é o único que não precisa ter intervenção humana. Eu disse para você, aonde você está vendo profetas dentro da Bíblia sendo ungidos? Somente o caso de Eliseu. E o caso de Eliseu, a unção, como eu já disse para você, foi Elias passar por ele, jogar a capa e dizer: me segue. Bom, se Elias pegou o óleo e derramou, não sei, não está escrito. Então não tem isso na Bíblia.
Se você achar, por favor, passa para mim, manda para mim aí por e-mail, via WhatsApp, via Face. Eu quero saber, de repente é uma informação que eu não tenho, eu desconheço. Tá bom? Então o ministério profético dentro da Bíblia é o único profético, é o único que não vai ter intervenção humana. O sacerdote precisava do profeta. O rei precisava do profeta. Que isso, Zé? Ué? O sacerdote precisava de um profeta para consagrá-lo. Na ausência de um profeta, outro sacerdote até poderia consagrá-lo. Mas, na ausência de um profeta. Mas, se houvesse profeta, quem tinha que consagrar era o profeta. O profeta estava presente na consagração do sacerdote. O profeta estava presente na consagração do rei. Agora veja isso aqui. O sacerdote precisava do profeta para consagrá-lo. O rei precisava da unção do profeta, em alguns casos até do sacerdote, para ser rei reconhecido. Então aqui o rei, claro, o rei aqui ele vai precisar tanto da consagração do profeta quanto do sacerdote. Não havendo um profeta, o sacerdote serve. Então, para ser ungido rei, precisa da presença desses dois elementos. Se não houver a presença de um desses dois elementos, aqui estiver presente serve. Entenda isso. Agora, diferente, na unção de um profeta, o rei necessariamente não precisa estar presente, vai estar lá apenas como reconhecimento e como autoridade presente, mas ele não vai fazer nada, tá bom? Porque quem unge o sacerdote é o profeta. Agora, quando o profeta é ungido, quem desce para ungí-lo é o Espírito Santo, e Deus não precisa de ninguém perto, porque quem está fazendo isso é Deus, tá bom? Na unção de Eliseu, quem está presente é Deus, quem está presente é o Espírito Santo, tá bom? Então, só para a gente ter ideia dessa consagração, o sacerdote precisava de um profeta? Sim, tá bom? Então vamos continuando aqui. O profeta só precisava de Deus, por isso que a gente vê e via na época, né? Na época deles principalmente, muitos profetas surgindo, né? Muitos falsos profetas, porque a pessoa se declarava profeta, entendeu? Se intitulava profeta. Não é muito diferente de hoje. O que existe de pessoas se intitulando de pastores, não é pastor, mas se intitula de pastor, não é sacerdote, mas se intitula de sacerdócio, não é nada, mas se intitula dos nomes que existem para ser reconhecido, tá bom? Isso é muito ruim, eu falo muito sobre essa questão dentro das aulas ministeriais, entendeu? Porque é gostoso você ser chamado por uma coisa que você não é. O problema é que você acostuma com aquilo e você se sente até mal, menosprezado, quando você reconhece o que você é. Você quer ver um caso muito comum? Presbítero na casa do Senhor. A gente tem a habilidade, né? A educação, a finesse de chamar um presbítero bem conceituado dentro da casa do Senhor de pastor, né? O presbítero pastor. Eu tenho um presbítero aqui que até me auxilia, né? Que é o Marcelo, entendeu? Eu acho que eu estou fazendo mal para ele, porque eu chamo ele de pastor. Marcelo, um beijo no coração, tá bom? Nada, não é nada de pessoal não, meu amigo, por favor. Chamo de pastor porque você é meu auxiliar, então tu é pastor. Tu está aqui como meu pastor auxiliar, entendeu? O evangelista Roberto também, que me auxilia, evangelista, né? Então, são meus pastores auxiliares. Na minha ausência, eles são os pastores da igreja. Então por uma questão de finesse, educação, tá? Os membros acabam se apropriando disso e chamando, né, os nossos presbíteros de pastores, entendeu? Isso às vezes faz mal. Na posição que o meu amigo está, nem tanto porque ele é dirigente também junto comigo, mas um presbítero que ele só faz parte do hall, entendeu? E você chama ele de pastor e ele acostuma, isso faz mal para ele, porque depois ele vai começar a pensar, poxa, vai começar a se sentir péssimo, né? Mas eu louvo a Deus por aqueles que, sabe, honram a chamada, sabe? Eu tenho outros presbíteros aqui que, vou te falar, poxa, parece que você tem prazer em chamar o cara de presbítero,
porque o cara, ele é um presbítero, literalmente, ele veste a camisa, sabe? O diácono, ele veste a camisa. Eu gosto quando eu era diácono, eu gostava, gente. Nunca deixei de não gostar da minha função. Quando eu era diácono, pelo amor de Deus, eu procurava ser um excelente diácono, eu procurava, sabe, não vou dizer ser o melhor de todos, né, porque não pega muito bem, mas eu procurava, sabe, ser um bom diácono na casa do Senhor, e eu honrava o meu diaconato, eu tinha um prazer pelo meu diaconato, sabe por quê? Porque eu pensava o seguinte: quando eu chegar lá no céu, hoje eu sirvo a ceia, no momento que eu servia, eu ficava tão feliz, caramba, isso aqui servir a ceia é uma coisa linda, pelo amor de Deus, né? Tomar e comer, isto é meu corpo que é partido por vós, tomar e beber, isto é meu sangue, coisa linda isso, pelo amor de Deus. Eu me sentia a pessoa mais importante do mundo fazendo isso, e toda vez que eu fazia isso, eu pensava uma coisa: quando chegar lá em cima, eu vou me sentar naquela mesa, e quem vai me servir é Jesus, pelo amor de Deus, gente. Então, honra o teu cargo, honra a tua função, não menospreze, tá? Entendeu? Ô pastor fulano, qual que eu sou diácono? Não se sinta menosprezado, não. Se sinta honrado pelo cargo que você possui, tá? Quem te elegeu foi Deus, quem te colocou aí foi Deus, tá bom? A gente acaba falando, né? Não tem jeito. Então, gente, é muito perigoso isso, né? A gente acostuma com as coisas, e às vezes, para deixar as coisas que a gente acostuma, meu Deus, só com jejum e oração, viu? Só com jejum e oração. Quando você acostuma, pelo amor de Deus. Deixa eu voltar para cá, que eu preciso terminar essa prévia, tá bom? Já tem 50 minutos já que eu estou falando com vocês aqui, eu falo demais, né? Vamos lá, ainda bem que eu reconheço. Bom, o profeta só precisava do chamado de Deus. Nós temos um caso aqui, que é o caso de Moisés. Moisés, ele também foi chamado, ele foi ungido pelo próprio Deus, tá? A gente pode dizer o mesmo de Jeremias no capítulo 1, verso 5, Isaías capítulo 6, capítulo 1, versículos 6 a 9, Ezequiel capítulo 2, versículos de 1 a 3. Estes exemplos aqui, eles apenas corroboram claramente, confirmam, tá, claramente, tá, o chamado de profeta. Ele era advindo direto de Deus, pelo amor de Deus. Não tem como eu aqui olhar para um dos meus amigos, meus irmãos aqui da igreja e falar: olha, você, estou te chamando para ser profeta, estou te separando. Não dá, não tem como. Se eu chegar para um e falar assim: ó, Deus está me falando aqui que eu vou te chamar para tu ser presbítero, pastor, até dá cola, sabe? Faz parte, mas eu vou te chamar, irmão, mas vem cá, irmão, estou te chamando aqui porque Deus está dizendo que tu vai ser profeta. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Doideira. Sei lá, o que tem de crente doido por aí. Vamos lá. Então, esses exemplos, né? Esses homens que eu citei aqui, tá? Eles foram chamados diretamente por Deus. Bom, isso pode acontecer? Pode não, irmão. Aconteceu. Está escrito ali. Tá bom? Então vamos lá. A posição de destaque. Sim, ser profeta, como eu já disse, era o status de época. Ser pregador hoje é o status de hoje, né? O lugarzinho desejado da gota, esse tal de púlpito, pelo amor de Deus. É um tal de disputa para ver quem prega mais, quem fala mais. E sabe o que? Rapaz, eu vi um pregador, ele falou assim: eu fui chamado para pregar nesse lugar aqui, fui chamado. Só tem cara bom, melhor do que o outro. Os caras trazem cada bomba, meu irmão. E quando eles soltam essas bombas no meio do templo, do ginásio, o negócio explode. A gente fica: caramba, de onde o cara tirou isso? Aí eu pensei comigo: bom, eu preciso ter também uma bomba para explodir. É uma famosa carta na manga, né? Eu tenho que ter, não é possível. Os caras que vão lá: ei, Psyu, pregador,
jovem pregador já experiente, que se deixa levar por essas baboseiras, pega aqui uma coisa aqui, de teu amigo aqui. Não sou melhor que vocês, não. Vocês são até melhores do que eu, vocês pregam até mais do que eu, vocês têm até mais unção do que eu, vocês têm até mais status do que eu, mas pega uma coisa aqui, não sou nada perto de vocês. Talvez não seja nem digno de estar falando isso aqui para vocês. Você não tem que ter bomba para jogar e explodir, não. Não, tu não tem que ter trunfo para ganhar o coração do povo e o povo dizer, caraca, prega muito, meu Deus. Não, precisa disso não. Só precisa de uma coisa. Tu só precisa de uma coisa. Que, pastor? Só precisa de unção na tua vida. Só isso. A unção faz a diferença. Só isso. Pode ser ovacionado, pode ser famoso, pode ter status, pode ter nome, pode ser o que for, se não tiver unção, meu irmão, é lata vazia, só faz barulho, só fala de conhecimento. Conhecimento é bom, eu também gosto. A unção faz a diferença. Entendeu? Pega isso. Só precisa disso. Quem tem unção tem mais que bomba. Quem tem unção tem mais que carta na manga. Quem tem unção tem Deus dizendo para ele, vai, que eu sou contigo. Amém? Só unção. Quantos já perderam a unção? Quantos já perderam por causa da fama, por causa do status? Minha mensagem hoje não foi muito boa. Quem disse que a mensagem é tua? Quem disse que a mensagem tem que ser boa para você? Quem tem que achar a mensagem boa não é você. Você é porta-voz. Ah, mas eu senti dificuldade. Por que você sentiu dificuldade? Porque você queria pregar ou você queria que Deus pregasse? Porque você queria falar ou você queria que Deus falasse? Porque quando eu quero falar eu tenho dificuldade, mas quando eu entendo que Deus quer falar, Deus fala. Fala. É mais ou menos como aquela história, né? Moisés, fala tu, porque se Deus falar, a gente morre. Fala tu. O problema é que as pessoas estão como os israelitas lá no deserto. Quando Deus resolve falar no meio da igreja, gente, o que é isso? Meu Deus, o que está acontecendo? Misericórdia, né? Misericórdia. Deixa eu voltar para cá. A gente vai entrando numa linha aí. Deixa eu voltar. Tá bom? Eu vou dividir essa mensagem porque não está dando não. Eu vou voltar. Vem comigo. Posição de destaque. Posição de destaque. Posição do profeta. A posição do profeta no Antigo Pacto fazia o mesmo galgar, né, essa fama. Ser profeta era sinal de honra, respeito e temor. Olha que coisa interessante. As pessoas precisam disso, né? Precisam do respeito. E tem uns que fazem até cara de mal, né? Não sei se é para você ter medo dele, não sei. Não sei se é para dizer que, eu sou homem de Deus, eu sou... Você que é mulher vai dizer, eu sou mulher de Deus. Não sei. Sei lá. Mas nem sempre era assim, né? Jeremias
mais uma vez a gente volta a falar desse clássico profeta, foi para o calabouço. Que é isso, pastor? Nem sempre você vai para o lugar de status, nem sempre você vai para o lugar de honra, entendeu? Ser profeta tem seus preços a pagar. Jeremias foi para o calabouço. Aí eu te pergunto, tu quer passar a prova? Não, mas José também foi para a prisão. Moisés, que numa caminhada de 40 dias teve que caminhar 40 anos juntamente com o povo rebelde aí. Tá afim? Isaías não queria profetizar, Isaías gostava da vida que tinha antes. Ele era chamado, os anciões vinham visitar Isaías, vinham te tomar conselhos com Isaías. Isaías era bem conceituado. Para que largar a vida que eu tenho, gente? Para ser o quê? Perseguido? Tá doido? Quero não. Tá maluco? Quero não. Mas vamos lá. Bom, Jeremias foi para o calabouço e o maior de todos os profetas foi crucificado. E aí, gente? O maior de todos foi crucificado. Paulo foi espancado. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. João foi jogado dentro de um barril fervendo, mas não morreu. Quer dizer, dizem que é lenda essa história. O fato é, João foi levado para a ilha de Pátimos para morrer por lá, mas não morreu. Mas não morreu. Então vamos lá. Bom, tirando esses fatos, ser profeta ainda é status. Jesus mesmo ratificou que muitos falsos profetas surgiriam, finalmente, né? Muitos falsos profetas surgiriam. No Antigo Pacto, eles disputavam acirradamente com os verdadeiros homens de Deus espaço. Até hoje, não tem sido diferente. Bom, falsos profetas no Antigo Testamento, a gente viu 400 deles, né, mentindo para Josafá e Acabe, e foi necessário que um profeta de verdade viesse ao meio deles. Então a gente vai ver que havia os falsos profetas já na época passada, haviam, claro. Haviam até aqueles que se intitulavam em nome de Deus, como Balaão, e que disputavam espaço entre os verdadeiros profetas, homens de Deus. Havia. Elias encarou 450 no Monte Carmelo, e todos eles eram profetas de